Olá, pessoal! Eu sou a Vivian Soares, eu sou nutricionista e sou professora, e hoje aqui no vídeo do nosso canal eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o diabetes tipo 2 e algumas das complicações que o paciente com diabetes ele pode apresentar. Bora lá? Bom, antes da gente começar, é bom saber realmente definir o que é o diabetes mellitus, tá? O diabetes mellitus, gente, ele é caracterizado como um distúrbio metabólico. E nesse distúrbio metabólico, ó, o paciente ele apresenta uma hiperglicemia, tá? Então ele tem lá uma hiperglicemia persistente e essa hiperglicemia ela pode ser decorrente por falta da secreção da insulina ou por uma dificuldade do hormônio insulina se ligar ao seu receptor. Tá? E, consequentemente, esse paciente com uma hiperglicemia persistente ele vai começar a apresentar várias complicações. Complicações como uma retinopatia, uma nefropatia, uma neuropatia, que são complicações realmente ocasionadas pelo diabetes mellitus a longo prazo. Para vocês lembrarem, né, quando a gente vê no indivíduo saudável, tá, o pâncreas, que é aquele órgão que tem lá as células beta-pancreáticas, e nessas células é que são sintetizadas e liberadas o hormônio insulina, tá? Então, no paciente saudável, a gente tem a liberação adequada de insulina, a insulina vai se ligar ao receptor, tá bom? A esse receptor de insulina, e quando o hormônio se liga ao seu receptor, ele desencadeia uma série de respostas intracelulares que vai ocasionar no quê? Na captação de glicose por essas células-alvo, tá? Num paciente com diabetes tipo 2, no início, a secreção de insulina ela pode estar normal ou até mesmo aumentada, tá? Mas esse paciente ele vai ter uma dificuldade do hormônio insulina se ligar aos receptores das suas células-alvo. Qual é a resposta disso? Não vai haver a captação de glicose, ou seja, não vai haver a entrada de glicose para dentro dessas células, e isso vai ocasionar um acúmulo de glicose ali na corrente sanguínea que caracteriza a hiperglicemia. Para a gente ver aqui mais claramente, tá? Essa imagem de um paciente, por exemplo, com pâncreas saudável, vai secretar insulina, a insulina se liga ao seu receptor e desencadeia uma resposta intracelular que vai ocasionar na translocação do GLUT4, tá? O GLUT4 é um transportador de glicose que fica no citoplasma das células. Então, é preciso que a insulina se ligue ao seu receptor, desencadeie uma resposta intracelular, para que esse transportador de glicose venha para cá, olha, para a membrana da célula plasmática, tá? Aliás, para a membrana plasmática da célula. E ocorre, então, a captação da glicose. No paciente tipo 1, só para vocês lembrarem, a gente tem o quê? Uma deficiência na secreção de insulina. Ele não secreta insulina de uma forma adequada. Se não tem insulina, não vai haver ligação do hormônio ao seu receptor. GLUT4 vai continuar bonitinho lá no interior da célula, lá no citoplasma, tá? E não vai para a membrana plasmática. Então, dessa forma, a gente tem o quê? Um acúmulo de glicose. No diabetes tipo 2, a gente tem até a secreção de insulina, como eu falei, pode ainda estar elevada essa secreção de insulina no paciente diabético, mas pode haver uma dificuldade da ligação do hormônio ao seu receptor, ou até mesmo alguma alteração na sua cascata de sinalização. O que isso vai resultar? Eu não vou ter a translocação do GLUT4. O GLUT4 não vai para a membrana plasmática, não entra glicose. Então, ambos tipos de diabetes resultam o quê? Num quadro de hiperglicemia, tá? Então, quando a gente fala em diabetes tipo 2, existem alguns fatores de risco, como a idade avançada, alguma predisposição genética, mas principalmente os fatores ambientais estão envolvidos nisso. O que significa? Uma alta ingestão energética, ou seja, aquele paciente que consome alimentos ricos em carboidratos simples, em gordura, gordura saturada, gordura trans, né? Aquele mix de alimentação ultraprocessados e uma alta densidade energética, tá?
Somado isso ao sedentarismo, o paciente acaba o quê? Tendo um acúmulo de gordura, ele acaba ganhando peso, e principalmente aqui na região abdominal, tá? Então, esses são os principais fatores de risco no diabetes tipo 2. Então, quando esse paciente se apresenta no seu consultório, você tem que saber se tem histórico da família de diabetes. Se for uma paciente mulher, né, e ela já for mãe, perguntar se ela teve diabetes gestacional, tá? Se teve algum diabetes pré-gestacional, verificar históricos de hipertensão, de dislipidemia, fazer de fato uma anamnese adequada nesse paciente. Então, como vocês viram, se a obesidade ela é um importante fator de risco para o desenvolvimento do DM tipo 2, não tem como a gente deixar de falar um pouquinho dela aqui, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela diz que a obesidade ela é definida por uma condição crônica caracterizada pelo excesso de gordura. E esse excesso de gordura, ele traz várias repercussões negativas para esse indivíduo. É um indivíduo que vai desenvolver o que nós chamamos de doença crônica não transmissível, tá? Quais são essas doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes mellitus tipo 2, né? A gente viu que a obesidade é uma causa, né? Doenças cardiovasculares, câncer, tá? Quando a gente fala na obesidade, né, se a gente for olhar mais esse tecido adiposo de perto, a gente vê que tem o que nós chamamos de obesidade hipertrófica e hiperplásica. Ou seja, aquele indivíduo, né, tem uma alimentação com uma alta densidade energética, não pratica atividade física, você vai ter um balanço energético positivo. Balanço energético positivo significa que vai ter um estímulo da lipogênese, ou seja, do acúmulo de gordura na forma de triglicerídeos lá nos adipócitos. Adipócitos são as células do tecido adiposo. Quando a gente fala em hipertrofia do adipócito, quer dizer que essa célula desse adipócito, ele aumenta o seu tamanho, está acumulando gordura, está acumulando triglicerídeo, então ele aumenta o seu tamanho. Isso é hipertrofia. Mas o que se observa muito é hipertrofia também associada à hiperplasia, ou seja, além do aumento do tamanho, tem também aumento do número de células adiposas. Isso caracteriza a hiperplasia. E qual o resultado disso? O paciente começa a apresentar resistência à insulina, inflamação e, obviamente, a lipotoxicidade, tá? Gordura é tóxico, tá? Ela não faz bem nem para o tecido adiposo quando está em excesso. Imagina para os outros órgãos e tecidos que não são especializados em armazenar triglicerídeos. Pois bem, quando esse adipócito, né, ele tem ali um acúmulo muito grande de gordura, existe uma teoria que se chama teoria de hiperfluxo, tá? Onde esse adipócito, ele começa a liberar mais ácidos graxos livres para a circulação. Ou seja, ele vai sofrer a lipólise, libera ácidos graxos livres para a circulação, e esses ácidos graxos livres começa a circular, começa a se depositar, em tecidos como músculo, fígado, coração e pâncreas, tá? Quando começa a se acumular no músculo, né, pode ter essa piora da questão da resistência à insulina, tá? Ou seja, tem acúmulo de gordura que você vai prejudicar a função do músculo, que é principalmente a captação da glicose. Acúmulo de gordura no fígado, o paciente evolui com uma estetose hepática. Vai para o coração, doença cardiovascular. Vai para o pâncreas, é a questão da lipotoxicidade aqui principalmente, tá? Porque essas células beta-pancreáticas, elas começam a entrar em apoptose, aquela morte celular programada, tá? Ele começa realmente a morrer. A célula beta-pancreática, ela morre, consequentemente, com o tempo, esse paciente terá redução na secreção de insulina, tá? Mas aqui um outro fator que leva ao aumento da liberação de ácidos graxos para a circulação aqui do tecido adiposo já é a resistência periférica à insulina. Por quê?
Quando a gente fala de resistência periférica à insulina, eu falo daquela dificuldade do GLUT4 sair lá do citoplasma, tá, do interior da célula, e ir para a membrana plasmática, para que possa ocorrer a captação de glicose, tá? Essa resistência periférica, ela ocorre aqui, ó, no músculo esquelético e no tecido adiposo, tá? Então, aquele aumento de ácidos graxos livres que eu mostrei para vocês, ele já pode ser proveniente de uma resistência à insulina. Isso por quê? Porque a insulina ela é um hormônio anabólico. A insulina estimula a síntese, tá? A partir do momento que a insulina ela não está agindo de forma adequada nesse adipócito, esse adipócito vai ficar com uma atividade da lipólise aumentada. O que é a lipólise? É a quebra do triglicerídeo. Você quebra o triglicerídeo, você libera ácidos graxos e glicerol para a circulação, tá? Então, vamos acompanhar aqui um pouquinho essa questão da fisiopatologia, tá? Vai começar, então, com uma resistência periférica à insulina. Então, todo paciente, antes de chegar no diagnóstico de diabetes tipo 2, é um paciente que já vai apresentar uma resistência periférica à insulina. E isso a gente consegue observar através de exames laboratoriais, principalmente através do ROMA-IR. Bem, com essa resistência periférica à insulina, o que o pâncreas faz? Ele aumenta, vou até fechar aqui a câmera para vocês verem, ele aumenta a produção de insulina. Então, é aquele paciente que você pega o exame dele, ele está com uma insulina de 15, uma insulina de 20, insulina de 30, de 35, tá? Ele está com uma produção aumentada de insulina. Só que com o passar do tempo, essa secreção de insulina, ela reduz, né, gente? Vamos lembrar que a gordura, ela tem esse papel da lipotoxicidade, e vai chegar no momento que essas células beta-pancreáticas vão começar a entrar em falência. Então, vai haver uma redução da secreção de insulina. Bom, com a redução da secreção de insulina, tá? O que vai acontecer lá no fígado? Vai aumentar o processo de gliconeogênese e de glicogenólise, tá? Então, só para vocês lembrarem que a insulina ela tem um efeito oposto daquele hormônio que é o glucagon, que também é secretado pelo pâncreas, tá? A insulina, o que ela estimula no fígado? O armazenamento da glicose como glicogênio hepático. Tá? O que o glucagon faz? Estimula a glicogenólise, que é pegar esse glicogênio hepático, fazer a quebra dele para liberar a glicose para a circulação, tá bom? Então, nessa situação que não tem insulina suficiente, o glicagon tá lá bonitão, sem ser suprimido pela insulina e tá lá, ó, liberando glicose, porque ele tá fazendo a gliconeogênese. Tá? Mas uma outra via metabólica também está aumentada, que é a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de substratos que não são carboidratos. Então, caramba, o paciente chegou no ponto que ele tem redução da secreção de insulina, ainda tem vias metabólicas ativadas lá no fígado, que está fazendo com que tenha liberação da glicose para a circulação. Aí fechou, né? Aí o paciente tá com aquele quadro de realmente diabetes tipo 2, com uma hemoglobina glicada elevada, né? Com uma insulina às vezes baixa já, e com a hiperglicemia, tá? Então, antes do paciente chegar nesse ponto, se ele já tem resistência à insulina, começa a tratar, puxa a orelha dele, trata com amor, trata com carinho, mas explica para ele a importância de cuidar da alimentação. Bom, para a gente não se esticar muito, vamos fechar esse quadrinho falando um pouco sobre a deficiência, então, da insulina. Olha que quadro lindo para vocês terem uma ideia do que essa deficiência de insulina vai causar e quais são os sintomas que o paciente ele apresenta, tá? Aqui no diabetes de uma forma geral. Então, vimos que a deficiência de insulina, ela reduz na captação de glicose em tecidos como principalmente músculo e tecido adiposo. O que isso não acarreta? O aumento da glicose plasmática, tá? Então, no sangue, o paciente já vai apresentar essa hiperglicemia, já tem lá o aumento da glicose. Esse aumento da glicose, né, por uma diurese osmótica, esse paciente vai começar a apresentar também o que? A glicosúria, tá? Que é a presença da glicose na urina. Tem que ter? Não tem que ter glicose na urina, tá?
Se já tem glicose na urina, já é até um sinal de que tem algum dano lá no néfron, que é aquela região globular bonitinha lá dos teus rins, tá? Que faz a filtração do sangue. Bom, por essa diurese osmótica, o paciente, o que ele começa a fazer? Aumentar a frequência urinária. Começa a fazer xixi toda hora. É o quê? É a poliúria, tá? Aí o paciente entra com desidratação e começa o quê? Tem muita sede, muita sede. Ele aumenta o consumo de água, que o caracteriza a polidipsia. Então, olha aqui aqueles sintomas famosos de poliúria e polidipsia, tá? Outra questão, se não tem glicose dentro da célula para gerar energia, ou seja, para gerar ATP, você começa a ter fome, porque o teu cérebro entende que não está chegando nutriente. Cadê essa glicose dentro da célula para gerar ATP? Né? Então, aumenta o consumo alimentar. O paciente ele sente mais fome, caracteriza o que nós chamamos de polifagia. Além disso, vai ter aumento da degradação de proteínas, porque insulina é hormônio anabólico. Se tem deficiência de insulina, as vias catabólicas, ou seja, as vias de quebras, estarão aumentadas. Então, o paciente começa a ter degradação de proteína e evolui para uma perda de peso, tá? Na lipólise, né, a gente vai ter essa lipólise aumentada também em tecidos, principalmente aqui no tecido adiposo. Esse aumento de lipídios no plasma vai caracterizar a lipidemia e esses ácidos graxos livres, eles vão ser utilizados para a formação de corpos cetônicos, estão caracterizando aí a cetonúria, né? Só que isso ocorre mais no paciente com diabetes tipo 1. Tá bom, meus amores? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa breve revisão sobre a fisiopatologia do diabetes tipo 2. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos, com seus colegas, com outros profissionais também, tá? Indica a nossa página e fica ligadinho, porque semana que vem tem mais. Ah, e se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau!